Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Nós estamos começando agora mais um programa bem assim. E que coisa boa, hein? Prazer enorme para mim ter a sua companhia aqui nesse comecinho de semana, né? Segunda-feira. Tá muito legal, tá muito bacana. E olha só, hoje é dia de informação aqui no Bem Assim, pois é. Nós vamos aprender a como ser um atleta de corrida. Pois é, você aí que está querendo iniciar, né, nas corridas. Então, não sai daí, porque daqui a pouco vai ter muita informação sobre isso. Nós também vamos aprender mais sobre alergia alimentar. Você tem alguma? Segura aí, viu? Porque daqui a pouco vem a nutricionista aqui conversar com a gente também sobre isso. Tem Momento Gazeta Web, tem culinária, porque eu sei que vocês gostam. E tem também uma matéria muito bacana do nosso repórter Fernando Palmeira sobre animais em extinção. Hoje Bem Assim tá do seu jeitinho, né? Eu sei disso. Então não sai daí, que Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, né, ligadinho com a gente na TV Mar, seja pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar, que você já sabe, consegue nos assistir de qualquer lugar do mundo ou ainda, quem sabe, pela nossa fanpage, né, lá no Facebook, que também transmite toda a programação da TV Mar ao vivo. Muito bom dia mais uma vez, seja muito bem-vindo. Para mim é uma honra enorme, é um prazer muito grande ter você aqui coladinho, juntinho comigo, nesta manhã de segunda-feira. Mas eu também quero te convidar para estar juntinho, assim, coladinho comigo, em outro lugar. Pois é, lá nas redes sociais. Se você ainda não nos segue, o que é isso, minha gente? Por favor, né? Vamos seguir a gente lá no Instagram. Nós estamos com os perfis @TVMar, canal 25 e @Programa Bem Assim. Inclusive, lá no Programa Bem Assim, nós estamos quase chegando a 550 seguidores e eu quero ver você também lá juntinho com a gente, hein? Se você ainda não nos segue, o que você está esperando? Tá perdendo tempo, viu? Porque lá a gente publica um conteúdo super exclusivo dos nossos bastidores aqui da TV Mar. Então, se você quer nos acompanhar por lá, fica aí a dica para você também. Agora, vamos falar sobre corrida? Pois é, olha só. Como treinar para ser um atleta desse esporte, melhorando o desempenho e prevenindo lesões. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o educador físico e fisioterapeuta Hugo Santana. Muito bom dia, Hugo. Bom dia, bom dia a todos. Seja muito bem-vindo aqui ao Bem Assim, primeira vez, né? Isso, obrigado. Mas já se sinta em casa, viu? Obrigado. Olha só, primeira perguntinha. O que é preciso para começar a correr? Eu acho que essa é a pergunta clássica que todo mundo faz. Exato, então. Há algum tempo atrás a gente poderia dizer, baixar um tênis e sair pela rua aí correndo. Né? E aí, para o corredor amador, hoje ele precisa um pouco mais, ele precisa de assistência maior. E essa assistência ela se dá muito além das planilhas que são prescritas. Então, hoje, em qualquer aplicativo de corrida, você tem disponível planilhas já prontas para iniciar um treino de corrida, mas à medida que ele vai aumentando essas distâncias, que ele vai querer aumentar essa velocidade, ou seja, querer diminuir mais o seu tempo de corrida, o corpo começa a exigir mais dos músculos e aí talvez ele comece a sentir desconforto, talvez ele não consiga atingir o desempenho que ele queira apresentar e ainda dores possam começar a surgir. E aí a gente tem que mostrar para toda a sociedade que o treino de corrida vai mais além disso. Existem outras formas que a gente tem para poder melhorar esse desempenho desse atleta, para que ele possa conseguir correr mais, correr em menor tempo e não sentir dores. Exatamente. Você falou sobre tênis, né? Existe um lance aí dos tipos de pisada. Isso também contribui, isso também influencia na corrida? Influencia, mas o que é mais importante do que você escolher o tênis de acordo com a pisada é você saber treinar bem os seus músculos para que essa sobrecarga não aconteça. E é o que acontece muito, o corpo da gente já vai sinalizando esse problema. E aí vai sinalizando, os sintomas começam a apresentar e aí muitas vezes o atleta ignora a apresentação desses sintomas, então busca apenas aliviar os sintomas e não se interessa em resolver o que está causando essa sintomatologia.
E aí é interessante que ele tenha a assessoria de um profissional para que ele possa fazer a correção dessas falhas musculares que o corpo já vai apresentando para que ele não sinta dores e que ele possa fazer um treinamento mais específico além da realização de planilhas. Isso aí também era outra pergunta que estava aqui no meu cronograma. Fazer a planilha ela também é importante, mas antes da planilha também você precisa contar com um profissional, né, Hugo? Isso, então. A planilha é essencial para que você possa seguir e evoluir no seu treinamento de corrida. Mas a avaliação do seu gesto esportivo, que a gente chama, no caso, a técnica de corrida, entender o que está acontecendo com esse corpo, e aí, durante essa avaliação, que a gente chama avaliação da corrida e avaliação da marcha, a gente começa a verificar como os músculos estão se comportando. E aí, às vezes, tem um ou outro músculo que não se comporta como deveria, e aí começa a haver sobrecargas excessivas em algum segmento, no joelho, no quadril, no tornozelo, ou até mesmo o músculo começa a trabalhar demais porque o outro não está se comportando como deveria. E aí é necessário, primeiro, entender o que está acontecendo no corpo desse atleta, e aí sim fazer a prescrição dos exercícios para corrigir esses desequilíbrios musculares, e ainda assim os exercícios que a gente chama de exercícios educativos, que eles servem para corrigir essa técnica e melhorar o desempenho desse atleta. Isso. Esses exercícios educativos, eles também conseguem melhorar essa questão do desgaste que você falou, né? Porque aí vai aumentando, quando você começa a correr, você vai aumentando as distâncias que você está correndo. E aí, como você mesmo falou, né, que existe esse desgaste do corpo. Esses exercícios, eles são a forma de corrigir esses desgastes, se assim a gente pode dizer? A gente pode dizer que os exercícios educativos são uma das formas que nós temos para poder ajudar nesse trabalho. Porque é muito comum o atleta, quando começa a evoluir, ele diz, eita, eu preciso melhorar a minha técnica de corrida. E se ele resolve melhorar essa técnica de corrida do dia para a noite, ele vai ter uma baita lesão e vai cada vez mais agravar esse problema. Isso. Então, a técnica de corrida, ela deve ser corrigida a longo prazo, tá? Com o treino dos músculos. Então, com os exercícios educativos, essa repetição dos exercícios educativos vão fazer com que ele automatize esse movimento e isso naturalmente vai ser modificado na sua técnica de corrida. Então, não posso chegar para um atleta e dizer, não, agora você vai ter que correr assim. Não, vou ter que trabalhar os exercícios educativos e naturalmente, sem ele nem perceber, ele vai modificando o seu gestual. Além disso, a gente tem os exercícios preventivos. Então, quando a gente faz essa análise da corrida, a gente vai ter que identificar quais músculos estão falhando e de que forma ele está falhando, seja numa ação de aceleração ou uma ação de frenagem. E aí é um ponto importante a gente abordar como fazer esse treinamento para o atleta de corrida. Porque a corrida, elas são ações cíclicas, ou seja, ações que se repetem e em forma de frenagem, não de aceleração. Então, é muito importante complementar esse treino, que seja um treino focado na desaceleração, seja um treino de frenagens bruscas e sucessivas, para que o corpo possa entender e trabalhar por longos períodos, que seria a corrida. Você falou que existem outras formas, né? Quais seriam essas outras formas? Então, e aí a gente entra com os exercícios para os músculos da corrida de forma específica. Então, a gente aborda muito a questão dos treinos excêntricos, que são esses treinos de controle, de frenagem que a corrida exige. E aí a gente identifica quais são os principais músculos que é necessário para a corrida. E aí, em cima disso, a gente vai fazer um trabalho que a gente chama de trabalho de ativação muscular, seguido do trabalho de fortalecimento muscular e o fortalecimento em cima da função. Então, a gente tem um passo a passo, porque primeiro, o nosso corpo precisa entender que existe aquele músculo e ativar aquele músculo no momento correto, na fase correta da corrida. Depois, a gente precisa fortalecer ele, torná-lo mais forte para que ele possa suportar aquela atividade por um longo período. E, por fim, ensinar como ele deve se comportar de forma funcional, ou seja, de forma correndo. É exatamente o que você falou, né? Não é só pegar o tênis, colocar e sair correndo. Não é só assim, né? Porque isso pode prejudicar muito o corpo da pessoa, né? Exato. Então, além de botar o tênis e sair correndo, é saber se preparar antes, após o treino de corrida, nos intervalos entre esses treinos. Então, um dia você seguiu uma etapa da planilha, no outro dia você pode trabalhar esses educativos, ou se você vai para a academia, quais exercícios você deve fazer na academia ou ao ar livre mesmo para poder melhorar esse desempenho. E se você previne a lesão, você não vai sentir dor e você vai conseguir melhorar o seu desempenho na corrida. E associado a tudo isso, tem a alimentação, né, Hugo? É essencial, né? Não existe nenhuma forma, você não tem como fazer um bom treino se você pensa em melhorar seu desempenho, se você não tiver uma boa alimentação.
Isso a gente sempre recomenda a procura de um profissional especializado para que ele possa fazer seu plano alimentar, digamos assim, sua dieta, para estar mantendo aí, corrigindo essa questão nutricional. Existem equipamentos de corrida que também auxiliam as pessoas a baterem essas metas, né? Você que trabalha com isso, tem algum que você indica para alguém que está começando? Com relação aos equipamentos, nessa parte inicial a gente não recomenda, a gente recomenda de fato que você faça uma avaliação da sua corrida, procure um profissional especializado, faça a avaliação da corrida, verifique quais músculos precisam ser trabalhados, que fase da corrida ele está falhando, que a corrida são divididas em fases, então a gente identifica em cada fase como esse músculo está se comportando, então identifica isso e procura fazer, além dos exercícios educativos, tenta identificar para poder fortalecer esses músculos, para prevenir que futuras sobrecargas osteoarticulares possam aparecer. Exatamente. Hugo, muito obrigada pela sua presença aqui no Bem Assim. Obrigado, Vamos fazer o seguinte, passa o teu contato, coloca aí redes sociais, telefone, né? Caso o pessoal de casa esteja interessado em começar a correr e queira aí uma ajuda profissional. Tá, meu contato é 99616-0405, meu Instagram é mepoficial e meu e-mail é e-mail.hugosantana@gmail.com. Então é isso. Muito obrigada, tá? Obrigada mesmo. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, agora nós vamos assistir uma matéria do nosso repórter Fernando Palmeira, que ele foi conferir um tema aí que merece muito a nossa atenção, que é animais em extinção. Então vamos conferir essa matéria? Roda aí. Amar a vida respeitando o meio ambiente, inclusive preservando os animais silvestres. O Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, o IMA, está divulgando uma lista com os animais em extinção aqui em nosso estado. Nós estamos exatamente aqui no IMA para conversar com o Epitácio Correia, que é gerente da fauna, que nos fala sobre a importância de se respeitar a vida e, principalmente, prestar atenção nessa relação que o IMA divulga sobre os animais que estão ameaçados de extinção. Exato, bom dia. A lista da gente é uma lista enxuta. Ela foi baseada na portaria 444 do Ministério do Meio Ambiente, que lista a nível nacional todos os animais ameaçados e o grau de ameaça dessas espécies. Então a gente hoje, como trabalha em conjunto com o IBAMA, a nossa equipe recebe os animais para fazer tratamento, avaliação dos animais que são apreendidos em ações de fiscalização. A gente resolveu elencar os animais que constam na lista nacional, né, os que dão mais entrada, então que chegam com maior número para a gente, que são mais significativos. Então a gente tem algumas aves, alguns mamíferos, alguns répteis também, no caso das tartarugas marinhas, né, que é bastante comum aí a gente ainda encontrar animais mortos aí nas nossas praias. Perseguição, apanhado, caça, a morte, a extinção desses animais pode gerar uma pena de até 1 ano de detenção. Exatamente. No que se trata de animais ameaçados de extinção, a lei ela é bem mais rigorosa, né? A multa ela pode chegar até 5 mil por indivíduo. Cabe detenção também, a parte criminal e administrativa, mas o mais importante de tudo isso, na divulgação dessa lista, é que a gente traga, digamos assim, os olhares das pessoas e traga o conhecimento do que ocorre aqui em Alagoas, do que está ameaçado e o que precisa de mais atenção e conscientização das pessoas, para que a gente possa ter essas espécies aí circulantes dentro do nosso estado por mais longo tempo, digamos assim. Os infratores também podem arcar com a multa que pode atingir até mais de R$5 mil por indivíduo em caso de espécie ameaçada. A incidência desse tipo de crime é muito grande aqui em Alagoas? Olha, infelizmente ainda é significativa, né? A gente, nas ações de fiscalização e monitoramento da gente, a gente em alguns momentos se depara com pessoas mantendo de forma ilegal aí em cativeiro espécies que infelizmente estão ameaçadas de extinção. Então aí, nesses casos realmente a multa ela pode chegar a 5 mil. Crimes que são cometidos dentro de unidades de conservação, que são áreas protegidas, eles são vistos como um agravante, então existe uma penalidade maior e mais rígida ainda. Na lista do IMA, aqui em Alagoas, temos, por exemplo, espécie que pode se extinguir: o macaco prego, o gato do mato, o gato morisco, onça parda, o guandu mirim, também o mutum de Alagoas, que é uma árvore símbolo de Alagoas,
além de tantas outras aí que estão sob proteção. Isso, a gente coloca essas espécies aí como mais emblemáticas porque são mamíferos, são, digamos assim, indivíduos que ocupam, de modo geral, o topo das suas cadeias alimentares. Então, para que esses animais continuem ocorrendo, é preciso, digamos, um nível bem elevado de conservação do habitat dele e a questão digamos assim, da dimensão do habitat também. Então, hoje, a pressão em cima do habitat dessas espécies por desmatamento, por queimadas irregulares é grande. Então, a gente volta aos nossos olhares com preocupação para essas espécies, porque são espécies que precisam eles têm uma exigência de qualidade no seu habitat maior. Bom, a lista está aí, a dica está sendo dada e nós, a TV Mar, estamos prestando esse serviço à comunidade e principalmente a toda a diversidade do nosso ecossistema, a nossa fauna. É preciso que você também fique atento. É bem melhor um pássaro cantando numa árvore do que tê-lo aprisionado em casa, principalmente aquele que é proibido por lei, o que pode fazer você ir também para uma gaiola, além de pagar multas. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Ardoni Melo, no canal 25 da NET. Isso mesmo, Fernando, né? Você que tem aí na sua casa, é bom ficar atento, hein? Criar animais em extinção é crime, você pode pagar por isso. Então fica aí uma dica muito legal, muito bacana do nosso repórter Fernando Palmeira. E olha só, você não vai sair daí, porque ainda tem muita coisa para rolar aqui no Bem Assim. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai voltar com dicas de alergia alimentar. Pois é, então fica aí ligadinho, não sai daí que o Bem Assim volta já já. Fortalece aí meu coração, daquela força. A doação de sangue não oferece ao doador nenhum risco de contrair doenças. Qualquer pessoa saudável que tenha entre 16 e 69 anos e pese acima de 50 quilos pode ser um doador de sangue. Fortalece aí! O Instituto Arnon Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon Melo. O programa Pequenas Obras, Grandes Mudanças que o governo do estado já realizava, agora ficou maior e ainda melhor. Com a parceria da ONU, a Organização das Nações Unidas, o governo dá início ao Vida Nova nas Grotas. Programa que chega para ir além das obras de mobilidade e de infraestrutura. É mais incentivo à inclusão social, com novos serviços e acesso ao esporte e à cultura. Mais um grande passo de Alagoas, agora junto com a ONU no caminho de uma vida melhor. Governo de Alagoas. Não jogue lixo na rua, não jogue lixo na rua. Mantenha a cidade limpa, Maceió também é sua. Não jogue lixo na rua, coloque na sacolinha e bote lá na lixeira, que quando for a tardinha, o carro do lixo leva e deixa a cidade limpinha. Não jogue lixo na rua, não jogue lixo na rua. Mantenha a cidade limpa, Maceió também é sua. Cuidar de sua cidade é a maior limpeza. Lugar de lixo é na lixeira. Uma campanha da Prefeitura de Maceió. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Cada investimento em tecnologia de ponta, cada melhoria feita nas unidades de atendimento, cada demonstração de carinho, cada sorriso, cada etapa vencida mostram o quanto nós do AP Vida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que elas sejam apaixonadas por levar uma vida plena. AP Vida faz bem para você.
Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Em 2016, o MPE registrou 3.699 casos de violência contra a mulher. Ele foi o primeiro namorado de verdade que eu tive. Ele era o príncipe mesmo. Ela não enxergava que aquele relacionamento era perigoso. E aí ele me bateu muito nesse dia. Na hora eu pensei muito em gritar. Tenha coragem, denuncie. Procure ajuda. Não espere acontecer mais uma vez. Ligue 180. Estamos de volta aqui com o programa Bem Assim e agora chegou a hora de falar sobre alergia alimentar. Pois é, olha só, é uma reação do sistema imunológico que ocorre logo após a ingestão de um determinado alimento. Para saber mais, sobre esse tema, eu converso agora aqui no estúdio com a nutricionista Islaine Nogueira. Muito bom dia, Islaine. Bom dia, Mara. Já é de casa, né? Obrigada. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Bem Assim. Obrigada. Vamos lá, olha só, o primeiro dado aqui que eu já tenho sobre a alergia. A alergia alimentar, ela afeta de 6 a 8% das crianças com menos de 3 anos de idade e até 3% dos adultos. São reais esses dados? Há cura para a alergia alimentar? Então, à medida que os anos vão passando, essa porcentagem ela vai aumentando, né? Porque os alimentos, eles vão sendo feitos de forma mais modificada ainda. Antigamente a gente não se falava muito no assunto de alergia, só alimentos muito específicos. Hoje em dia, boa parte dos alimentos causam alergia, especialmente nessa fase infantil, onde o sistema imunológico ele ainda está sendo desenvolvido. Então, os pais devem ter muito cuidado o que oferecer inicialmente à criança, né? Infelizmente, boa parte das mães não tem consciência que é muito importante fornecer, sim, o aleitamento materno até os 6 meses. É muito ruim eu escutar, né? A maioria de nós profissionais escutarmos que, eu ofereci isso e a minha filha não teve nada, tá aí já com 30 anos de idade e nunca morreu. A maioria chega a falar dessa forma, bem grosseira. Então, nossa, a intenção é matar a criança, já que acabou falando desse jeito, gente. Se há estudos já comprovando que o leite materno é essencial para todo mundo até os 6 meses, vamos tentar respeitar esses estudos, né? Porque há muitos profissionais por trás disso, para estudar e ver que aquilo é muito importante. Então, o aleitamento materno, ele acaba fornecendo essa maior proteção, porque se não houver, às vezes há sim algum probleminha que outro ali, que a criança, né, que o recém-nascido, ele não tem condições de se amamentar. Ou por falta de pega adequada no peito da mãe, ou então porque a mãe, infelizmente, não produziu muito leite, né? Isso também é essa opção, Isso né? também tem essa questão, às vezes, o bico do peito, ele está muito inflamado, então a mulher é guerreira nessa situação. Tem algumas mães que vão até o fim, persistem, não. Há, na verdade, um tratamento quando há essa inflamação no bico, né? Tem muitas mães que acham que vão causar alguma coisa ao bebê, à região bucal, mas na verdade acontece, isso é normal acontecer, inflamação. Só a mulher que tem a sorte de não ter, mas normalmente a maioria das mulheres acabam tendo essa inflamação no bico do peito, mas é bom ser guerreira para gerar sim esse aleitamento materno até os 6 meses. E a partir dos 6 meses ter o máximo de cuidado com o que vai ser introduzido na alimentação da criança, porque é a partir daí que a gente vai detectar ou não se há alguma alergia, né? Já em relação a essa questão da cura, se há ou não, vai depender muito de cada caso. Normalmente o tratamento ele é feito inicialmente com a retirada, obviamente, daquele alérgeno, né? Então, é feito a retirada por alguns dias. A gente vai observar inicialmente os sintomas que vão ser ali
surgidos durante esse tipo de alergia, para a gente observar se eles vão desaparecer com a retirada desse tipo de nutriente, né, desse alimento. Após alguns dias, dependendo da situação, se está tudo bem ou não com a criança, é reposto na alimentação da criança esse alimento. Algumas mães acham que nunca mais, né, a criança vai se alimentar com aquele alimento, que ela teve alergia por um período. Mas pode ser, dependendo do tratamento, né, do andamento do tratamento, que ele volte a consumir numa boa. E tem algum exame, Islaine, que possa detectar alguns alimentos, enfim, algumas substâncias que as pessoas elas possam ter alergia? Então, nessa situação, o diagnóstico ele é feito de várias situações. Inicialmente, a gente precisa fazer a avaliação clínica, isso é mais direcionado aos médicos, né, aos gastroenterologistas, ou então aos pediatras. Então, inicialmente é feita uma anamnese, seja clínica ou alimentar, onde vai detectar qual foi até mesmo o alimento ali específico que tenha causado alguns sintomas. Após isso, pode ser feito também alguns exames laboratoriais, né? Feita uma coleta de sangue, ou até mesmo pode ser feito, ser introduzido na pele da criança uma gotinha daquele tipo de substância onde possa causar ou não alergia, e através de vários resultados é que vai se chegar ao ponto de qual foi o tipo de nutriente que causou aquele tipo de alergia. E a alergia, ela pode chegar a matar, né? Uma pessoa. Infelizmente, né? Boa parte dos pais que ficam atentos em relação à alergia já detectada na criança, pode até ter em casa algum medicamento, que às vezes o tratamento é à base de remédios também, mas é porque às vezes a alimentação da criança, ela não só está observada pelos pais, né? Toda a família deve ter cuidado, até mesmo quando for sair para algum local e algum colega que não conhece que aquela criança é alérgica e acaba oferecendo, podendo até ter em alguns alimentos que a gente acha que não tem aquele tipo de substância. É por isso, Mara, que é muito importante todo mundo fazer uma leitura de rótulo daquele... Antes de consumir, Antes de consumir. Graças a Deus, já tem várias legislações importantes já, para que a vigilância ela observe que no rótulo já está lá detectado qual tipo de substância tem ali, para que os pais ou até mesmo a criança que sabe ler, né, que criança normalmente ela tem que ser passado isso para ela a partir do momento que ela vai crescendo. Os pais devem dizer: olha, filho, você tem alergia disso, então normalmente quando você está com a barriguinha doendo, é porque você comeu isso, ou então quando você está com o corpo todo vermelhinho, então não consuma nada que as pessoas forem lhe oferecer. Para já ir conscientizando desde pequenininho, Desde né? pequeno, exatamente. E existe uma diferença? Quer continuar? Quero continuar porque a pergunta foi se pode matar, né? Isso, exatamente. Que eu fico falando uma coisa e outra, né? Mas é ótimo porque é uma aula, né, que a gente recebe aqui. Então, pode matar sim, ocorre o famoso choque anafilático, Isso. né? Então, o choque anafilático, gente, se não houver um tratamento na hora, realmente a criança acaba falecendo. Então, como eu falei, tem alguns pais que são permitidos, através dos pediatras, que eles tenham em casa adrenalina, que é quando pode injetar na criança. Porque é através dessa medicação que a criança retorna, né? Choque anafilático é super perigoso, pode chegar, sim, a óbito. Se por algum acaso os pais não estiverem, tem que ir urgentemente ao pronto-socorro, então a unidade mais próxima, um hospital, uma emergência, para que a criança tenha esse tratamento à base de adrenalina. Senão, infelizmente, é morte. E aí, outra pergunta tem uma diferença, né, entre a alergia alimentar e a intolerância alimentar? Tem sim. Algumas pessoas, infelizmente, ainda confundem, né? Eu recebo muito no consultório... Acho que é a mesma coisa, né? Exato. Eu recebo muito no consultório, por ignorância mesmo, pela pessoa não ter o conhecimento dessa diferença, de que, às vezes, até o pediatra acaba falando durante a consulta que a criança, vamos citar um exemplo, a criança tem alergia à lactose. Na verdade, não existe alergia a esse tipo de
açúcar, né? Na verdade, lactose é o açúcar do leite, né? Já estou falando de um quadro assim específico. E algumas mães chegam e dizem, mas é ótimo, meu filho... porque, rapidinho, né? Digamos que a intolerância que acho que deve ser recorde, né? Não, então, exatamente. Eu estava vendo os dados hoje em pessoas, dia... né, que tem, que às vezes a gente acha que eu estava vendo os dados hoje em dia que está atingindo muitas pessoas a intolerância à lactose, que é o açúcar do leite. Qual é a diferença, então, de alergia para intolerância? Intolerância, normalmente, ela ocorre quando a gente consome um alimento, o próprio açúcar do leite, que é a lactose, e vai sentir os sintomas 1 hora ou 2 horas após. A alergia, não. Você consumiu pequena quantidade, você já sente uma irritação na garganta, como se ela vai fechar a glote. Sente vermelhidão ao redor, inchaço também. Já vi pacientes meus que já foram no consultório com a boca bem inchadazinha, né? E também a vermelhidão no corpo, né? Tem urticária também, que coça bastante alguns pontos do corpo. Também tem alguns sintomas neurológicos. A gente acha que afeta só essa questão de pele ou da região abdominal, que é dores abdominais ou a diarreia, ou a própria constipação, que é um quadro contrário. Mas a situação neurológica pode afetar, inclusive, o próprio aprendizado da criança, dependendo da dose em que a criança consome aquele alimento que ela é alérgica. Já no caso da intolerância, ela pode ser direcionada para esses sintomas também. Ou sintomas digestivos, que normalmente ocorrem após a gente consome aquele alimento e após 1 hora após, vai vir os sintomas, ou de uma região abdominal inchada, né, ocorre um inchaço, ou de dores abdominais, ou então diarreia ou constipação. A gente precisa ter um certo cuidado para não fazer um tratamento que você confunda. Não, ela tem alergia, então o tratamento dela vai ser assim. Não, tem que detectar inicialmente qual é o tipo de situação onde a criança se encontra, ou até mesmo o adulto, né? Uhum. Na maioria das vezes, a intolerância ela ocorre mais em adultos do que em criança. Inicialmente, a gente tem o nosso sistema, ele produz tranquilamente a lactase, que é aquela enzima que vai digerir a lactose. Mas tem algumas crianças que, por efeito genético, desculpa. Não tem problema não, acontece mesmo. Por efeito genético, a criança acaba sendo adquirida através dos pais ou dos avós. Essa intolerância ou alergia, pode ser genética essas duas formas. Mas na fase adulta pode vir sim uma alergia. Vou citar até um caso em relação a mim. Teve alguns momentos, há uns 2 anos, que eu percebi que quando eu consumia o amendoim, eu sentia uma irritação. E durante a minha vida toda, até na fase, quando eu era criança, eu não senti nenhum sintoma. Então, a gente precisa analisar situação por situação. Você meio que desenvolveu essa alergia, isso após, pode-se falar né? assim? Foi assim, é como se o corpo da gente, ele acaba... estranhando aquele corpo por um determinado tempo e depois ele volta a se acostumar e a produzir as imunoglobulinas importantes para essa proteção, né? E aí você falou sobre as causas, né? Você acabou que citou um pouquinho que o fator genético ele pode influenciar, pode ser uma causa da alergia. Sim. Tem alguma outra forma que pode causar uma alergia além do fator genético? Tem sim. Como eu falei que é muito importante a gente fazer a introdução de alimentos aos pouquinhos nas crianças, infelizmente os pais acabam introduzindo os alimentos antes dos 6 meses. Pronto, aí já é um ponto muito importante para, infelizmente, a criança adquirir algum tipo de alergia. Por quê? É durante esse aleitamento materno que vai produzindo já anticorpos importantes para essa proteção do que a criança for ingerir depois, né? Ou então está em algum local, poeira mesmo, ou até um ambiente que ela se encontra, de adquirir alguma determinada doença contagiosa. Então, os pais acabam errando nisso daí, fazem a introdução alimentar antes dos 6 meses. Mas após os 6 meses, como é importante sim fazer a introdução, a gente deve oferecer aquele alimento, um alimento diferente a cada dia. Porque a gente tem o costume de oferecer em um dia apenas vários alimentos. Quando chega no outro dia, a criança apresenta um monte de sintomas relacionados à alergia e a gente não Você sabe não vai saber diferenciar de qual alimento que foi, qual né? alimento ela foi. A gente fica na dúvida, ela comeu isso, aquilo, outro. Qual será, né? Qual será o alimento que ela causou essa alergia, né? Outro ponto muito importante
é que a maioria das crianças, né, aliás, os pais acabam alegando que quando é fornecido alimentos industrializados, né, infelizmente, de fato, os alimentos industrializados, eles possuem muitos conservantes e aditivos químicos totalmente alérgenos, ou seja, totalmente que possuem maior risco ainda de fornecer alergia àquela criança. Então, o ideal é a gente tentar fornecer ao máximo um alimento mais natural possível. Só que existem sim os alimentos mais naturais que possuem um maior risco aí de fornecer esse tipo de alergia nas crianças. Isso, e aí já que a gente Já entrou vamos nesse aproveitar, assunto, né? já vamos aproveitar essa Vamos deixa. aproveitar. Os alimentos que é uma aula, né? A gente está aqui ó, só aproveitando, pegando todas as informações. Quais são os alimentos que causam, assim, aqueles que são disparados em causar alergia nas crianças, nos adultos, enfim? Então, eu tinha falado inicialmente, houve aquela dúvida, o que é a intolerância e o que é a alergia? A gente acabou falando diretamente já da lactose, que é o açúcar do leite. No caso de alergia, é a proteína do leite. Normalmente, todas as alergias, elas são causadas diretamente pela proteína e não por açúcar. Isso é importante. Né? Muita gente acha que o açúcar ele pode causar alergia. Não é. Quem causa é a proteína de algum alimento. Também acabei citando um que foi no meu caso, do amendoim. A proteína do amendoim, infelizmente, ela tem um grande poder aí de causar alergia nas crianças, né? Por isso que aos pouquinhos a gente precisa respeitar aí como cada organismo vai reagir. Outros que a maioria das pessoas, infelizmente até na fase adulta, ficam muito revoltados por ter alergia. É o camarão. Isso, era isso que eu ia falar. Frutos do mar. Frutos do mar. Os crustáceos, gente, normalmente... Eu nem me imagino tendo uma alergia dessa. Já joguei Nossa, se a logo. gente que é daqui do Nordeste, a gente ama o camarão, né? A gente ama comer, Ama né, camarão. E tem gente que é teimoso e acaba consumindo, mesmo sabendo das consequências, né? Então, às vezes, se você consumir em pouca quantidade, você pode, digamos assim, aguentar os sintomas da alergia. Só que vai chegar um momento que realmente vai fechar a glote e a pessoa vai ficar com falta de ar. Então, se chegar esse momento, vai retirando mesmo da alimentação, né? Infelizmente, o camarão, ele tem um grande poder de causar alergia, sim. Infelizmente, né? Um parêntese aqui, rapidinho, é uma dúvida minha mesmo. Eu tenho uma amiga minha que ela sempre teve alergia a camarão, descobriu assim, foi que meu camarão fechou a glote, quase que morria, coitada. E aí, um dia desses, foi comer sushi, no sushi tinha um pedacinho de camarão, ela foi, disse que comeu e, meu Deus, né? Ficou naquele medo, ansiosa, achando que iria acontecer alguma coisa, só que aí não aconteceu nada. Aí teve outro dia que ela disse, vou fazer outro teste. Foi lá e comeu de novo, também não sentiu nada. E aí ela fica nessa dúvida, eu até informei para ela, era bom você procurar, né, um médico para você fazer novamente o exame para ver se ainda, enfim, tem essa alergia. Mas há essa possibilidade da pessoa ter essa alergia, de repente você come algum alimento, não sente nada, enfim... E a alergia sumir? Foi parecido até com o meu caso. Eu hoje em dia como amendoim e não sinto nenhum sintoma. Não sinto. Então, isso depende muito do período em que a pessoa está se passando. Às vezes, o sistema imunológico da gente está muito baixo. Então, os anticorpos que vão proteger o nosso organismo contra aquele corpo estranho, né, que a gente costuma chamar de corpo estranho, ele vai... ter uma função ou maior ou menor. Às vezes não protege, como foi nesse período que talvez a ingestão em maior quantidade acabou causando essa alergia e quando foi em menor quantidade, no sushi, afetou, né? não afetou. E aí, quais são os outros alimentos? Ainda existem mais? A gente Existe, falou de camarão, proteína do leite, proteína do amendoim. Tem o amendoim, também tem a maioria das oleaginosas, né? Dando continuidade à questão do amendoim, também vai ter as castanhas. Tem um grande poder de fazer essa alergia nas crianças, né? Castanhas, nozes, pistache também apresenta. Sim, é muito importante falar também porque hoje em dia as pessoas costumam seguir muito o que a mídia fala, né? A gente precisa ter um pouco de cuidado. E um desses pontos que está na moda, digamos assim, é a retirada do glúten, por exemplo, né? Sem que a pessoa tivesse algum tipo específico ali, ou uma doença celíaca, ou então alguma alergia mesmo, ou intolerância ao glúten. Existem vários casos específicos. Tem intolerância
a alergia e a própria doença celíaca, tá? Inicialmente, gente, é interessante você saber se você tem algum tipo de situação. Porque se realmente você passar a retirar o glúten, infelizmente, no futuro, você não vai poder mais digerir algo que contenha glúten. Então, você realmente vai ter que ficar a vida toda sem consumir aquele glúten. E o glúten, e muitas vezes sem necessidade, né? Sem necessidade. As pessoas retiram que está na moda. Olha, é óbvio que vai emagrecer, porque o glúten está presente na maioria dos alimentos, né? Está no trigo, na cevada, no centeio. Trigo está onde? Nas massas no geral, né? Todo mundo acaba gostando de uma massa aqui e outra ali. E quando retira, por ser massa, carboidrato, o excesso de carboidrato de fato gera obesidade. Então, quando você retira, há um emagrecimento, isso é fato, mas infelizmente não pode ser assim tão restritivo. Você precisa, na verdade, fazer o equilíbrio de todos os nutrientes. É maravilhosa, né? Porque ela já deu aqui uma aula. Falou sobre sintomas, fatores de risco. Um monte de situação. A alergia, ela acaba pegando vários... E aí, para a gente encerrar, eu queria que você falasse sobre o tratamento para alergia alimentar, né? Que você falou que às vezes pode ser necessária a questão dos medicamentos, né, Islaine? Exato. Tem os medicamentos à base de histamina, né? Como também pode ser através da adrenalina, se chegar nesse caso de choque anafilático. Só que o medicamento, ele é direcionado para pediatras ou então gastroenterologistas. Nós nutricionistas não recomendamos, não é que não recomendamos, é porque não podemos trabalhar com medicação, só com alimentação. Então, na parte alimentar, a gente vai fazer um planejamento alimentar, retirando inicialmente aquele alérgeno, né, que causou a alergia na criança, para depois, junto com essa equipe multidisciplinar, a gente introduzir aos poucos novamente aquele alimento que causou alergia. E essa introdução, é importante falar, que ela deve ser feita no ambiente hospitalar ou na clínica, né? Porque se os pais fizerem isso em casa, como a gente não sabe como a criança ela vai responder, pode ocorrer, infelizmente, até o choque anafilático. Sim, né? E chegar a criança a virar óbito, enfim, né? Pais, verdade. Muita atenção. Eu acho que é sempre bom a gente relembrar isso. Para a gente encerrar, quais são as suas dicas? Então, já passou várias aqui, né? Vamos separar uma ou duas, assim, que são essenciais. Vamos lá. Inicialmente, é importante que todas as mães tenham consciência de fazer o aleitamento materno até os 6 meses. E sempre ir ao nutricionista, aos pediatras, para receberem uma orientação melhor a respeito da alimentação. Nós, nutricionistas, cuidamos da alimentação. É bom separar isso daí, porque, infelizmente, tem alguns profissionais que entram no nosso quadrado, né? Eu gosto muito de falar nisso quando eu vou para as mídias. Então, nutricionista questão alimentar, já pediatra, entre outros profissionais, trabalham já com tratamento, medicações, né? Que também pode ser importante. Então, a introdução alimentar é importante aos pouquinhos. Vamos ter cuidado para não fornecer nenhum alimento industrializado, vamos tentar fornecer realmente o natural. Em relação ao planejamento, é retirar aos poucos e ter cuidado com a leitura de rótulo também dos alimentos industrializados. Muito obrigada, Islaine, mais uma vez aqui presente, né, com a gente, várias dicas aqui compartilhadas. Volte sempre, tá? Você sabe que você já é de casa, né? Então, fico muito feliz com isso. Portas, janelas, já está tudo aqui mais que aberto para você. Obrigada, Obrigadão, Mara. meu amor. Até a próxima. Beijo, até a próxima. E você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí, porque daqui a pouco está chegando um momento que eu sei que você gosta, hein? Pois é, culinária. Então, não sai daí, que a gente volta já já. O programa Pequenas Obras, Grandes Mudanças que o governo do estado já realizava, agora ficou maior e ainda melhor. Com a parceria da ONU, a Organização das Nações Unidas, o governo dá início ao Vida Nova nas Grotas. Programa que chega para ir além das obras de mobilidade e de infraestrutura. É mais incentivo à inclusão social, com novos serviços e acesso ao esporte e à cultura. Mais um grande passo de Alagoas, agora junto com a ONU no caminho de uma vida melhor. Governo de Alagoas. Fortalece aí meu coração, daquela força. A doação de sangue não oferece ao doador nenhum risco de contrair doenças. Qualquer pessoa saudável que tenha entre 16 e 69 anos e pese acima de 50 quilos pode ser um doador de sangue.
Fortalece aí! Maceió mais iluminada. E para mantermos a cidade acesa, você pode e deve contribuir. Se o seu bairro está com postes apagados, avise ao Disque Luz. É fácil, rápido e gratuito. Basta ligar para o 0800 031 9055 e em até 72 horas, seu pedido será atendido. Anote aí, 0800 031 9055. Para mais informações, acesse maceió.al.gov.br. Prefeitura de Maceió. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Cada investimento em tecnologia de ponta, cada melhoria feita nas unidades de atendimento, cada demonstração de carinho, cada sorriso, cada etapa vencida mostram o quanto nós do AP Vida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que elas sejam apaixonadas por levar uma vida plena. AP Vida faz bem para você. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Em 2016, o MPE registrou 3.699 casos de violência contra a mulher. Ele foi o primeiro namorado de verdade que eu tive. Ele era um príncipe mesmo. Ela não enxergava que aquele relacionamento era perigoso. E aí ele me bateu muito nesse dia. Na hora eu pensei muito em gritar. Tenha coragem, denuncie. Procure ajuda. Não espere acontecer mais uma vez. Ligue 180. Já estamos de volta aqui com o programa Bem Assim. Agora chegou o momento de ficar informado de tudo que está acontecendo aqui em Maceió e também no estado de Alagoas. Chegou o nosso momento, gazetaweb.com. Vamos colocar aqui na tela? Eu já estou aqui com o tablet para mostrar para vocês as notícias do gazetaweb.com. Olha só, vou pedir para o Arthur diminuir um pouquinho a música, isso só para a gente falar aqui. Tensão, né? Logo essa manchete, assim que a gente entra aqui no gazetaweb.com tem. Militares contêm trabalhador sem terra que ameaçava pular do edifício no centro. Que bom, né? Que essa história aí teve um final feliz. Que bom mesmo que os militares eles conseguiram conter esse trabalhador, né? Enfim, notícia triste. E olha só, manchete, vídeo. PMs de Alagoas se revoltam com a soltura de mulher presa com 8 armas. Também tem mais notícias, hein? Projeto na Assembleia Legislativa aqui do nosso estado. Estado prevê pagar bolsa de R$ 900 para a qualificação dos agentes penitenciários. E, para a gente encerrar, né, no fim de semana, um detento ele cerrou a grade de cela e fugiu pelo teto do presídio Ciridião Durval. São notícias bem, né, da área policial mesmo, mas é ótimo para a gente ficar informado aqui sobre tudo que está acontecendo no nosso estado.
Não é isso? Agora vamos para aquele momento que eu sei que você gosta. Eu vou ter que trocar de câmera aqui. Olha só. Vamos para o nosso momento de culinária, pessoal. Sei que vocês gostam, né? Já vou até colocar aqui. Momento de culinária. Olha só. Nossa receita de hoje é um lombo recheado com queijo. Vamos aos ingredientes? Anota tudo aí, tá? Para você não perder nada. Olha só. Lombo de porco de 30 centímetros, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, uma xícara de queijo parmesão, 200 gramas de fatia, né, de queijo emmental em fatias, diferente, 150 gramas de bacon em fatias, barbante e glucose de milho. São pouquinhos ingredientes, você pode conferir aí na tela, né? Pode tirar foto, corre, anota tudo aí. Também não se preocupe que mais tarde vai ter reprise do nosso programa no gazetaweb.com e você também vai poder conferir depois o nosso programa no YouTube. Então vamos conferir como é que é feito esse lombo recheado com queijo? Quem escolheu essa receita hoje fui eu, viu? E olha, tá delícia, água na boca. Vamos lá, roda aí, Arthur. E aí, gostaram dessa dica? Eu gostei, viu? Muito legal. Não é porque eu escolhi não, mas eu gostei, muito legal mesmo. E olha só, eu quero agradecer a você, né, que esteve aqui com a gente durante toda essa segunda-feira, né, durante essa manhã aqui de segunda-feira. Muito obrigada. A gente está encerrando agora o programa Bem Assim, mas eu quero dizer para você que eu conto com você amanhã, hein? Pois é, 10h30 da manhã estarei aqui e conto com você. Deixa eu até, né, te falar o que é que você vai encontrar amanhã aqui no programa. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Olha só, amanhã terça-feira vai ter nosso quadro Saúde da Mulher com ela, doutora Adelina Pimentel, que vai falar sobre infertilidade, um tema, né, que a gente começou a conversar aqui na semana passada e ela disse, não, isso aí precisa ser um quadro só para esse tema. E a gente atendeu o pedido dela e amanhã ela estará aqui. Nós também vamos falar sobre exposição à pornografia, né, com a sexóloga, Milka Freitas. E também nós vamos bater aqui um bate-papo bem legal com a Miss Teen Satuba, Adriele Oliveira. Ela vai conversar com a gente sobre como aliar, né, essa vida de Miss também aos estudos. É possível. Então eu conto com você, hein? Amanhã, 10h30 da manhã, aqui ligadinho na TV Mar. Eu espero você. O seu compromisso é comigo. Um grande beijo, um ótimo restinho de segunda-feira aí pra você, maravilhoso. Aproveite muito. Começou a semana, né? Beijo. Até amanhã.